É isto mesmo. Por que o Espiritismo, ironicamente, dá em materialismo? Primeiro, nós temos que entender a definição de espírito. Espírito é uma coisa imaterial, obviamente, que é feita de inteligência e vontade. A alma, diferente do espírito, também tem inteligência e vontade, com a diferença de que a alma é ligada à parte animal, né, do homem, ao corpo, e por isto Deus acrescenta a sensibilidade e a vida, entende? Tanto é que quando você morre, a sua alma se separa do seu corpo, e é por isso que se eu chutar você, se eu queimar você, o seu corpo, você não sente nada. Por quê? Porque a sua alma não está mais ali. O que é julgado diante de Deus é a sua alma, né? A sua inteligência, vontade, consciência, tudo que constrói a alma. Mas eu estou dando aqui as definições básicas por enquanto, tá? E aí, por que eu estou dando este prólogo? Por que eu estou dando este contexto todo? Porque na prática, o Espiritismo, quando ele fala de reencarnação, ele está dizendo o quê? Que o mal não será punido adequadamente. Como assim? Quando nós cometemos uma maldade, né, seja ela grave, seja ela leve, né, do ponto de vista de Deus, né, pecado venial, pecado mortal, nós temos que entender que a justiça, ela não é uma coisa que Deus faz assim por emergência, não. A justiça é intrínseca a Deus. Mesmo se você não fizer nada de errado, a justiça ela deve prevalecer. Por quê? Porque quando você come, é justo que você se alivie, né? Quando você trabalha, é justo que você ganhe aquela recompensa, né? A dopamina, né? A dopamina natural, né? O hormônio da caça, o hormônio aquele sistema de recompensa, né? Então é justo. Então a justiça ela tem tudo. No momento em que você diz que ao morrer você simplesmente vai reencarnar, você está dizendo que o mal é a força maior. Porém, agora eu levo a filosofia comigo, né? A filosofia está aqui me dizendo que o mal, ele nem sequer tem corpo, raiz ou substância própria. Ele é apenas a ausência do bem. Então, não é possível você fazer do mal, né? Tipo assim, o cara faz um monte de coisa errada e ele não vai ser punido, ele vai reencarnar. Agora, pensando com os meus botões, para o que o mal... O mal depende do bem? Depende. Por quê? Porque para qualquer mal que você faça, você precisa necessariamente de vida, liberdade e misericórdia daquele que poderia lhe punir. Entende? Então, você dizer que o mal não será punido como deveria, é você dizer que o mal é a força maior. Mas como que o mal é a força maior se ele depende do bem para existir? Entende? E mais além, né? Mais além. Quando você... existe um pensamento, né, de que muitas pessoas aí fora, elas estão assim pensando em, não, estou falando do espírita, tá? Existem alguns espíritas que com certeza devem pensar assim, né? Não, eu vou pagar na outra vida, eu vou pagar na outra vida. Cara, o espírita, na prática, ele é materialista. Por quê? Porque ele não quer reencarnar, tipo assim, ele não quer aparecer no céu, no inferno, não. Ele quer simplesmente, né, como um joguinho, né, um jogo eletrônico, ele quer a próxima vida, não tem game over para ele, sabe? Ele quer uma nova vida para continuar o seu ciclo de maldades. Afinal, se você crê que o mal não vai ser punido, você, tipo assim, se você não quer, se a sua vida se baseia na premissa lógica de que você vai fazer um monte de coisa errada e você não vai ser punido, olha, eu não vou dizer que você é criminoso, mas eu posso dizer que você é uma pessoa má. Por quê? Porque você crê que tudo que você vai fazer não vai ser punido. E aí o cara começa a fazer o que quer. Tipo assim, como se não houvesse justiça, como se a vida não fosse séria. E por favor, não me entendam mal, tá? Porque a gente vai dizer assim, ah, você está me ofendendo, você está xingando a minha crença. Eu não xinguei ninguém. Eu estou falando o quê? Que no momento que você fala que tudo que você faz não vai dar em nada, assim, na prática, né? Até porque o mundo jaz no maligno. O mundo favorece o mal por si só, sabe? Você está dizendo que tudo que Deus botou na sua alma, né? A inteligência, a vontade, papapá, né? Sua personalidade, seu temperamento, né? É você que está jogando isto fora. Por quê? Porque você acha que você vai reencarnar, né? Tudo que você fez não vale nada. Por quê? Porque você vai reencarnar. É você que está se xingando, é você que está se ofendendo. Quando Deus criou a alma humana, Ele colocou nela tantos sistemas, mecanismos e complexidades que você mesmo está jogando fora, cara. E antes que alguém aí apele, né? Porque sempre tem um cara aí que é mais esquentadinho, né? Isso aqui não é intolerância religiosa, porque primeiro que eu não estou impedindo você
eu não estou obrigando você a seguir a minha religião, que é católica, né, no caso. Eu não tô obrigando você a seguir a minha religião, porque intolerância religiosa implica em um sujeito estar oprimido. Mas quem está te oprimindo aqui? Sabe? Então fatos lhe oprimem. E outra coisa, eu posso até não respeitar assim, eu não. Você tem o direito, cara. Não assim de. Não é que eu respeito o seu espiritismo, eu respeito o seu direito de pensar errado, é diferente, tá? É diferente uma coisa da outra, né? E na prática o sujeito é materialista mesmo, porque ele quer reencarnar para continuar o seu ciclo, né? Ele quer, inclusive, muitos ateus e muitos satanistas estão virando espíritas. Por quê? Porque eles não querem. Cara, o cara prefere achar que ele vai pagar, assim, que ele vai ressuscitar, entre aspas, né? Ele vai reencarnar, do que ser punido. Então é uma pessoa, cara, que no fundo tem uma mentalidade assim um pouco estranha, né? É porque eu quero garantir que isso aqui não é uma provocação, não é uma humilhação, não. Eu só gostaria que as pessoas aprendessem, né? Tipo assim, entendessem no mínimo. Eu não estou nem pedindo para você concordar. Eu só quero que você entenda, porque o propósito do aprendizado é o quê? É você entender, aprender, viver e explicar. Tem gente que não quer nem a primeira. Tipo, tem gente que nem sai da estaca zero. Tipo assim, a estaca zero é não interpretar texto. Tipo assim, não tem nem possibilidade de entender. Se você chegou neste nível, eu só posso rezar por você. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre um trecho de uma carta que foi estudada pelas autoridades da Igreja Católica e que pode até ser canonizada, entre aspas, que é uma carta de uma jovem. Infelizmente ela foi condenada ao inferno. Ela se condenou, veja você, tá? Ela se condenou ao inferno porque, além de ela acreditar no espiritismo, ela era católica. Ó, antes que alguém fale que é preconceito, não sei o quê, ela era católica e ela deixou o catolicismo para virar espírita, porque ela acreditava na outra vida, né? Ela mesma diz na carta, né? Forçada, porque ela está no inferno, então ela teve que ser forçada por Deus, que é justiça, tá? No inferno você não tem liberdade nenhuma, porque a liberdade é boa, tá? Em si a liberdade é boa. Então, ela não tem liberdade porque ela está no inferno, e Deus forçou ela a dizer o seguinte, que no momento em que você cai no inferno, você percebe perfeitamente que a palavra mal, M-A-L, ou o mal, M-A-U, é muito pouco para definir o que de fato é o mal, entende? E outro pecado que fez ela ser condenada ao inferno foi que ela idolatrava o marido, né? O marido não era católico e ela idolatrava o marido. E aí, cara, ela diz que ela meio que coloca mal, sempre quando ela fala a palavra mal, ela meio que coloca entre aspas, porque o mal, ele provoca tantas desordens interiores e exteriores no mundo, né, que o mal é sempre uma metáfora. A palavra mal é sempre uma metáfora, né? A mesma coisa é o bem. Nós podemos interpretar o bem assim, né? O bem, ele também é sempre uma metáfora, assim, tipo, você chamar de bem é muito pouco para definir o que de fato é o bem, né? Nós podemos até inverter, né? E aí, cara, ela mandava aquele mesmo papo, né? Não, que esse negócio de inferno é só para me amedrontar. Esse negócio de céu aí é só para me iludir, né? É uma fantasia. Sendo que o próprio Cristo fala que a maioria vai para o inferno. Como é que a gente crê no céu por uma fantasia, por um consolo mental, se o próprio Deus fala que a maioria vai para o inferno? Então, das duas uma. Ou o ateu vai para o nada, tudo que você faz não tem valor nenhum no fim, né? Ou pior, você morre e você tem 95% de chance de ir para o inferno, sabe? Tipo, como que isso pode ser um alívio? E eu não pretendo chegar aos 10 minutos, tá? Eu só vou dizer o seguinte: o espiritismo, ele não se sustenta logicamente, nem filosoficamente e nem ontologicamente. Por quê? Porque, sabe, você mesmo não se respeita. Não é que eu estou desrespeitando, você mesmo não se respeita, porque você está querendo jogar fora. Cara, você tem a capacidade de contemplar a verdade, você tem a capacidade de ser racional. Você vai jogar isso fora, sabe? Você vai começar a viver nos truques, sabe, nas paixões mais baixas e primitivas. Cara, você está negando a sua vocação principal, que é contemplar a verdade. É a santidade, é você ter uma personalidade completa, se possível, né? Então, para não chegar aqui nos 10 minutos, né? Esta é a revelação, tá? É a revelação de que não é a revelação, eu estou prevendo as pessoas no inferno, não. Isto aqui é o que ninguém pensa, tá?
Então, chegou aqui nos 10 minutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.